Vimos na última videoaula que para um corpo rígido em equilíbrio, o sistema de forças externas não causa qualquer movimento translacional ou rotacional ao corpo considerado. Agora, mesmo sabendo que todos os corpos são tridimensionais, vamos relatar muitos deles como bidimensionais. Essas situações acontecerão quando as forças às quais estão submetidos atuam ou podem ser projetadas em um único plano. Logo, esse sistema de forças bidimensional será aquele em que o sistema de forças que age sobre um corpo rígido se situa ou pode ser projetado em um único plano. E, além disso, quaisquer momentos de binário atuando sobre o corpo são direcionados perpendicularmente a esse plano. Esse tipo de sistema de forças e binário é também denominado sistema coplanar. As condições para equilíbrio em duas dimensões são somatório de forças igual a zero, no qual a força resultante será zero e, consequentemente, somatório de forças em x vezes o nosso vetor unitário y mais o somatório de força em y vezes o nosso vetor unitário j será igual a zero. Consequentemente, somatório de forças em x tem que ser zero e somatório de forças em y tem que ser zero, dado que o vetor unitário é diferente de zero. Além disso, o momento resultante envolvido em relação ao ponto fixo O também tem que ser igual a zero. Ou seja, somatório de momentos em relação ao ponto O tem que ser zero em termos de intensidade, e daqui nós temos três equações que podem ser aplicadas para a resolução de no máximo três incógnitas, dado que a gente tem três equações, fx e fy em momento, e, consequentemente, o máximo de incógnitas que conseguimos resolver com três equações são três incógnitas. Embora essas equações sejam mais frequentemente usadas para resolver problemas de equilíbrios coplanares, outros conjuntos alternativos de três equações de equilíbrios independentes também podem ser utilizados, como, por exemplo, somatório de forças em x, e ao invés de utilizarmos o somatório de forças em y, nós acrescentamos somatório de momentos em relação a um outro ponto diferente, do adotado quando a gente fala do momento em relação a O. Uma outra forma seria fazer três equações de momentos sendo avaliados em três pontos distintos. Ou seja, esse conjunto de equações, eles também garantem para a gente que o sistema está em equilíbrio. Provando essas possibilidades, vamos começar pelo primeiro conjunto de equações, independentes, além daquelas tradicionais, que é o somatório de forças em x e y igual a zero e o somatório de momentos em relação ao ponto O igual a zero. Analisando a imagem, nós sabemos, com base nos critérios de simplificações vistos na unidade 4, que todas essas forças podem ser substituídas por uma força resultante e um momento de binário aqui representado no ponto A. Para obedecermos às três equações de equilíbrios apontadas nesse conjunto, nós temos que um momento resultante, então, no ponto A tem que ser zero, ou seja, ele não acontece. Além disso, para que fx seja igual a zero, a força resultante não pode ter componente em x. Logo, ela está totalmente orientada ao longo de y e, consequentemente, paralela a esse eixo, Então, é o mesmo da gente representar como se ela estivesse totalmente na vertical. E para que o somatório de momentos em B seja igual a zero, como B não está na linha de ação de FR, consideramos aqui que a linha passa por A e B, não é paralela ao eixo Y, FR tem que ser zero. Ou seja, nosso sistema final está em equilíbrio, não tem nenhuma força nem momento de binário presente, logo não sofre nenhuma rotação, nenhuma translação. Consequentemente, essas três equações realmente garantem o equilíbrio do sistema. Em outras palavras, se o sistema obedece a essas três equações, ele está em equilíbrio. No segundo caso, nós consideramos que A, B e C não estão na mesma linha, ou seja, não são colineares. Partindo desse princípio, nós temos três equações de momentos e vamos agora provar que essas equações garantem o equilíbrio. Dado as simplificações, nós temos então uma representação de todas essas forças nesse sistema através de uma força resultante e de um momento binário num ponto aleatório aqui definido em A. Se M
em relação a A é igual a zero, então esse vetor não existe, nós só temos uma força resultante. Se o momento em relação ao ponto C é igual a zero, a linha de ação dessa força tem que passar no ponto C, caso contrário, vai gerar um momento resultante no ponto C. Logo, essa força tem que estar na nossa vertical. Porém, se o momento de B é igual a zero, FR tem que ser zero. Caso contrário, nós vamos ter sim um momento em relação a B. Consequentemente, nós vamos ter aqui um sistema sem a força resultante e sem esse momento resultante e automaticamente estará em equilíbrio. Note que se adicionarmos a equação somatória de fx igual a zero, utilizada no exemplo anterior, nós não vamos inserir nenhuma informação nova, pois já foi estabelecido que o sistema de forças equivalentes é zero, ou seja, a equação adicional não é independente e não pode ser usada para determinar uma quarta incógnita. Essa equação ela é útil apenas para conferir se a solução obtida a partir de outras três equações de equilíbrio é válida.